Olá, eu sou Luiz de Oliveira e está começando mais um WTN Saúde. O tema hoje é endometriose. Nós convidamos o Dr. Thierry Soares, que é ginecologista e trabalha no Pedro Ernesto, no setor de endoscopia ginecológica. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Prazer ter o senhor aqui. Prazer é meu. Me fala para começar, o que é endometriose? Bem, Luiz, a endometriose é definida como uma presença do tecido endometrial, que é o tecido que reveste o útero por dentro, fora do útero, né? Dentro da barriga. Um implante ectópico do endométrio. Isso, dentro que é o tecido que forra recobre o útero por dentro. Então, esse tecido, quando ele está fora do seu sítio normal, é definido, então, como endometriose. Certo. Quais são as mulheres? Em que faixa etária as mulheres são mais acometidas? O pico de incidência da endometriose, ela atinge, é maior, né? Em mulheres de 25 a 35 anos, certo. Em idade fértil. Portanto, né? Fase fértil, né? Exatamente. Então, entre 25 e 35 anos a incidência é maior. A incidência mas maior. As outras faixas também podem ser acometidas. Qual é a incidência, de fato? A incidência da endometriose, ela gira em torno de 5 a 10%, né? Na população geral. Geral das mulheres, das global. Mulheres. Isso, exatamente. São acometidas dessa doença, endometriose. Isso. Certo. Como é que você faz o diagnóstico, hein? Bem, o diagnóstico ele começa a ser pensado na conversa com o paciente, né? Na anamnese. Certo. A história clínica geralmente é típica, é muito importante. Né? A dor no período menstrual, a dor que é cíclica, ou seja, todo o período menstrual ela repete essa queixa de dor. Entendi. Né? A dor durante a relação sexual, chamada dispareunia. Dispareunia, né? A dor durante a relação sexual. Uma queixa muito comum é infertilidade, ou seja, a paciente não consegue engravidar, então ela procura o ginecologista com essa queixa. Certo. E muitas vezes o diagnóstico final acaba sendo a endometriose. Existe uma peculiaridade de diferença dessa dor, porque não é uma simples dismenorreia que as pessoas vão suspeitar de uma endometriose, né? Essa dor é típica? Uma dor diferente? Normalmente é uma dismenorreia progressiva. Entendi. Né? A paciente começa a se queixar de dismenorreia, dessa dor no período menstrual, e essa dor, com o passar do tempo, né, enfim, não diagnóstico, não tratamento, ela cada vez vai ficando mais... Entendi. Essa dor fica mais intensa. Vai progredindo, vai sendo progressiva as queixas, né? E às vezes até ela perde esse período cíclico. Ela passa a ter dor em todo o período menstrual. Entendi. Isso também pode, com o andar, né, a evolução da doença... O ciclo inteiro doloroso. Fica o ciclo inteiro doloroso. Aí ela começa a não ter mais esse período de dor. Ela passa a ter dor... Só acometendo junto com os períodos menstruais. Ela passa a ter o mês inteiro, né, o ciclo todo. Exatamente. E como é que trata? O tratamento é clínico, é cirúrgico? O tratamento ele pode ser clínico e cirúrgico, tem as duas opções. O tratamento clínico normalmente ele é reservado para paciente que é pouco sintomática, né, ou que a doença não afete muito a qualidade de vida. Entendi. O tratamento clínico consiste em fazer o bloqueio hormonal, né? Ou você pode tratar com o endométrio é sensível ao pico hormonal. Isso, você pode tratar com analgésico, para o paciente queira engravidar, você não pode bloquear a menstruação, senão ela não tem como engravidar. Entendi. Então você pode, essa paciente, tratar com uma analgesia só, analgésicos. No caso da paciente que não queira engravidar, você pode fazer o bloqueio hormonal, que é um tratamento clínico mais comum, é o bloqueio hormonal, e com vários tipos de medicamentos. Drogas subcutâneas ou intramusculares? Pode ser pílula, o anticoncepcional mesmo, oral, né, pode ser injetável. Interrompendo a menstruação, né? Não, normalmente a gente passa contínuo. Ela toma uma cartela, em vez de dar aquela pausa, ela já começa a outra cartela. Não menstrua mais, não menstrua. interrompe a menstruação. Exatamente. Pode ser o anticoncepcional injetável, né? Uma medicação que a gente usa bastante para endometriose, o Depo-Provera, que é uma injeção trimestral. Zoladex? Zoladex é muito usado também. Neodecapeptil também, né? Todos esses análogos, antagonistas do hormônio cerebral que dá ordem para liberar os hormônios do ovário, qualquer um que influencie nesse eixo, né, interrompa esse eixo, ele serve para bloquear a menstruação e, consequentemente, para tratamento da endometriose. E o tratamento cirúrgico, normalmente é reservado para as pacientes que ou queiram engravidar, ou que tenham uma qualidade de vida afetada por dor, uma dor muito importante, dor na relação ou dor no período menstrual, como nós falamos. Paciente que tem o endometrioma, que é o cisto no ovário, né, causado pela endometriose também, normalmente a abordagem é cirúrgica. Tá? Mas, lógico, a terapia é muito individualizada. Você tem que, na verdade, analisar de caso a caso e para aquela paciente tentar pontuar para ela o que mais é importante. Engravidar também faz parte do tratamento, né? A mulher grávida faz o bloqueio hormonal prolongado. Essa frase é comum. Os pacientes chegam
perguntando muito. Se eu engravidar eu fico curado, eu trato? É um tratamento. Por quê? Porque ela vai ficar um período, 9 meses de gestação, mais pelo menos uns 6 meses de amamentação a 1 ano. Então, 2 anos praticamente sem menstruar. Entendi. Então, para ela, isso acaba sendo um tratamento. Lógico que ela fica curada. Depois que passa essa fase, pode considerar curada ou tem que observar o que acontece? Depois, passou a gravidez, né? Está no período de amamentação, ela não pode esquecer que depois que acabar de amamentar, voltar a ter ciclo menstrual, a doença pode evoluir novamente, porque ela não fica curada. A endometriose, infelizmente, ela ainda não tem cura. Ela tem controle. Você consegue manter a paciente controlada com a doença, mas em nenhum momento você pode considerar ela curada da endometriose. Em relação ao diagnóstico, você lança mão de algum exame de imagem? A gente usa... os exames de imagem são muito importantes para a endometriose. Certo. Fora a história que sugere tudo, você vai começar, você pensa na endometriose e vai investigar com imagem. A história clínica sugere e você aí começa a investigação em relação aos exames de imagem, como você falou. A ultrassonografia transvaginal, certo. Ela é importante no caso do endometrioma, do cisto ovariano. Tá? A endometriose peritoneal, que a gente chama, que ela comete o tecido que reveste, né, a barriga, né, a cavidade abdominal por dentro, ela infelizmente não é vista pela ultrassonografia transvaginal. Então, nesse caso, o exame que vai conseguir fazer o diagnóstico é a laparoscopia. A videolaparoscopia. A videolaparoscopia, que é a grande abordagem. O tratamento cirúrgico de endometriose, né, basicamente por laparoscopia. Você já dá o diagnóstico e eventualmente já trata no mesmo momento. Né? Exatamente. Você faz o diagnóstico e o tratamento. Você já programa, porque na investigação você já tem uma... Claro, já está suspeitando muito fortemente dessa patologia. Então você já vai para a cirurgia, já... confirma e trata logo no mesmo tempo. Prevendo que ela vai ter endometriose e, se tiver, já para o tratamento. Entendi. Que recado você pode dar, então? Que tipo de prevenção a gente pode fazer? Bem, a endometriose, grande prevenção da endometriose é a informação. É a paciente a paciente e o ginecologista, né, terem conhecimento da endometriose, suspeitarem logo no início da vida da mulher. As adolescentes têm que ter um cuidado especial, porque elas começam com queixa de dismenorreia, essa dor no período menstrual, uma dor crônica, e por ela ser jovem, poucos ginecologistas dão atenção a essa dor. Entendi. E essa paciente com 17, 18 anos, que está com dor, é a paciente que com 25 vai ter uma endometriose já mais exacerbada, mais difícil de tratar, acometendo intestino, acometendo bexiga. Entendi. E com 25, 28 anos ela chega com muita dor, uma qualidade de vida muito ruim, querendo engravidar e já com uma distorção dos órgãos pélvicos que dificulta muito a realização do sonho da gravidez. A gente sabe que existe um componente genético nessa doença, né? Então há de ficar atento às pessoas que têm casos na família e também fiquem prestando mais atenção. A presença de uma irmã, por exemplo, na família, ela aumenta em 7 vezes a chance de uma outra, dessa irmã ter um diagnóstico. Então a prevenção é basicamente informação. Informação. Conhecer precoce, reconhecer quando a paciente pode ter endometriose, investir no diagnóstico, não deixar passar a oportunidade de diagnóstico. Diagnosticar para começar a tratar, quanto mais precoce o tratamento, o resultado melhor, né? Melhor. E tanto a suspeição diagnóstica é importante, até para o planejamento cirúrgico. Certo. Porque a grande oportunidade da paciente tratar é na primeira cirurgia. Entendi. Então, tem muitos pacientes que são submetidas a 5, 6 laparoscopias e não tem um tratamento adequado. Então, tem que ser o diagnóstico precoce. Uma vez reconhecido o diagnóstico, quando for realizado o planejamento cirúrgico, planejar para resolver... Para tratar de uma vez. De uma vez. E aí, e ter o controle depois adequado. Porque acontece muito, os pacientes o planejamento cirúrgico é inadequado. Elas vão para a cirurgia, não são tratadas e começam a ser reoperadas várias e várias vezes. Aumenta muito a morbidade. Sem a melhora, porque se não operasse algumas vezes, se tivesse acaba não havendo a melhora, até que elas chegam num serviço que vai fazer o tratamento definitivo, mas depois de uma sexta laparoscopia, sem necessidade. Perfeito, o recado foi dado. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de explicar. O WTN Saúde vai ficando por aqui.